Se das igrejas cristãs todas, a começar pela católica imperial, não há nada de bom a esperar, todas elas são poder e até ensinam com São Paulo que todo o poder vem de Deus, como vamos nós, seres humanos e povos, libertar-nos do poder, nosso inimigo número um, e assumirmos as nossas vidas nas próprias mãos? Esta é a pergunta da segunda parte do programa 96, a nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus. Uma pergunta fundamental que, como sabemos, vale por muitas respostas. Vale mais vivermos com as perguntas do que com respostas que quase nunca ou nunca são verdadeiras. Se das igrejas cristãs todas, a começar pela católica imperial, não há nada de bom a esperar, todas elas são poder e até ensinam com São Paulo que todo poder vem de Deus, como vamos nós, seres humanos e povos, libertar-nos do poder nosso inimigo número um e assumirmos as nossas vidas nas próprias mãos? Esta é a grande questão para esta segunda parte do programa A Nossa Atualidade. Continuamos aqui, eu continuo aqui deste lado, a falar para vós, a estar sempre em comunhão convosco, numa religação de coração cordial e de não poder, portanto, de não poder, de fragilidade total. Por mim, esta é a grande pergunta, e que exige respostas, claro, tentativas de resposta, porque ficamos sempre com a pergunta. E depois ensaiamos alguma resposta, mas o fundamental é estarmos sempre com a pergunta em nós. Eu confio muito neste momento de Covid-19 que está aí e está para ficar, e depois pode ainda gerar novas Covid, novos coronavírus, ainda mais perigosos que este. Por mim, confio muito. Já não se pode confiar nem sequer nas igrejas, muito menos nas igrejas, que são as mais mascaradas de todas, porque se apresentam como boas e são um mal perverso, são o poder, quase o poder puro, o poder que está acima de qualquer suspeita. Por mim, confio muito na chamada geração terceiro milénio. A geração terceiro milénio. E o que é que eu entendo por geração terceiro milénio? Entendo todos os nascidos de mulher, mas não cronologicamente, no sentido que agora é o terceiro milénio de calendário. E, por acaso, é o terceiro milénio de cristianismo. Ainda pior. Por mim, confio muito na chamada geração terceiro milénio, mas entendida como aquela geração cujos pais e avós já nasceram neste milénio. E este milénio é importante em relação aos anteriores, porque é o milénio onde nós estamos apetrechados de conhecimentos que as gerações que nos precederam não tiveram. E estamos apetrechados de meios científicos, tecnológicos, que as gerações que nos precederam não tiveram. Falta-nos a sabedoria. E, portanto, iremos lá. Eu chamo geração terceiro milénio a essa, que nasce neste milénio, mas de pais e avós que já nasceram também neste milénio. Porque os que hoje têm 20 anos, os seus pais e avós são dos milénios anteriores, ainda trazem na cabeça a ideologia e a teologia do poder das igrejas todas, seja umas, seja outras. A católica imperial é a mais famosa e a que tem mais tempo, a que tem mais experiência, é a mãe e o pai de todas as outras.
Mas das igrejas não há nada de bom a esperar. Das igrejas cristãs e da sua teologia, de todos os seus conhecimentos, todos os seus saberes, não há nada de bom a esperar. Elas fazem parte, elas são o inimigo, fazem parte do inimigo, do estranho, que é o poder. Elas são o poder. E pai e mãe de todas as outras formas de poder. Mas ter hoje 20 anos, ainda se é filho, ainda se herda nos nossos genes, nas mentes e nos genes, a ideologia e as tradições e os conhecimentos e o modo de ser e de se comportar das gerações anteriores, que não são o terceiro milénio, propriamente dito. Sendo filhos e netos já de alguém que nasceu, de pais que já nasceram neste milénio, cerca de daqui a uns 100 anos, os que nascerem daqui a 100 anos, esses já estarão, porventura, muito mais com a sua mente muito mais limpa, já poderão ver mais, até porque também há outras tecnologias que agora ainda não temos. E então, será uma geração terceiro milénio que já não traz o joio ideológico e teológico de poder que se vê na primeira parte. Já não trazem o joio, que é o inimigo, que é o poder, o estranho, ao qual as gerações anteriores, com medo, se foram a entregar e entregaram os seus destinos quando deviam tê-lo decapitado. Decapitar o medo, não ter permitido sequer que ele nascesse, que ele tivesse acontecido. Portanto, elas assumiam-se e o poder não tinha tido lugar. E hoje não estávamos aqui com estes problemas que estamos a ter. E por isso, o primeiro que temos de fazer é para fazermos parte dessa geração terceiro milénio, mesmo já agora, sermos essa geração terceiro milénio, portanto, já limpa da ideologia, da teologia, do religiosa e do cristianismo, do judaísmo, judeu-cristianismo ou de outros livros sagrados. Primeiro temos de fazer nossa a fé, a mesma fé de Jesus histórico e autocompreendermos-nos e também a sua teologia e autocompreendermos-nos como seres habitados que só subsistem ligados e religados uns aos outros e à terra, ao modo dos vasos comunicantes. Portanto, é uma transformação radical. Temos de fazer nossa a mesma fé de Jesus, a sua teologia, que nos remete para um Deus que nos habita, que não vemos, mas que nos habita e potencia de dentro para fora, precisamente para sermos sem esse medo. Sermos seres humanos que geram outros seres humanos saudáveis e capazes, ligados uns aos outros, a cuidar de si, a cuidar dos outros e da terra, como se viu na primeira parte. Mas temos também de fazer mais. Não só assumirmos, fazermos nossa a mesma fé de Jesus histórico, aquele que foi assassinado precisamente por ser a luz, por estar a não ligar, a dizer que o poder vai nu, a dizer que o poder é o inimigo, que o poder é o joio. E então temos também de dar outro passo, que é converter a ciência que está aí a desenvolver-se cada vez mais, e que pode ser também, se ligado ao poder, vai-nos destruir por completo. Mas transformar a ciência, converter a ciência em sabedoria, uma vez que só a sabedoria é incapaz de estar ao serviço do inimigo, que é o poder, que é o joio, apenas ao serviço das vítimas do poder. A sabedoria. Transformar a ciência em sabedoria. E a sabedoria nunca está ao serviço do poder, está sempre ao serviço das vítimas, que o poder gera. E, portanto, acabará por decapitar
o poder, o inimigo, o estranho. A ciência continua a ser fundamental, também continua a ser fundamental, mas compreendida como sabedoria. A ciência, os cientistas, são os grandes agentes da ciência, têm de entender a ciência como sabedoria e não como saber poder. Como saber poder. Por isso, ao serviço das vítimas, têm de viver no universo das vítimas, ao seu serviço, como parteiras, e não ao serviço do poder com os privilégios e tal, que depois vem aí, gera essas minorias super privilegiadas, esses executivos super privilegiados, mas desgraçados porque quase são robôs ao serviço do poder e destruir por completo a vida. E já sabemos que a vida humana pode desaparecer do planeta e o planeta continua a girar à volta do Sol. E, pronto, isso não, para o cosmos não há problema. Há problema é para nós. E estamos aqui com a Covid-19, bem sabemos o que isso é. Portanto, a ciência compreendida como sabedoria é fecunda e amiga dos seres humanos e povos e faz todos crescer de dentro para fora. Faz crescer de dentro para fora. Curiosamente, e porque até o tempo é uma criação do poder, portanto, do inimigo dos seres humanos e dos povos e da terra, o primeiro e último ser humano histórico que integra por inteiro a chamada geração terceiro milénio é Jesus. Jesus, o filho de Maria. E ele é o primeiro, geração terceiro milénio. É o alfa e o ômega da geração terceiro milénio. Porque nele já não há nada de poder. Nele já não há nada do que veio a ser de judaísmo. Nele já não há nada de judaísmo, da teologia do judaísmo. Nele já não há nada, muito menos há nada de cristianismo, que venha a nascer depois da sua morte. Como uma invenção precisamente para liquidar de vez, até da mente das pessoas, da memória das pessoas e dos povos, que alguma vez houve um ser humano assim. Mas há. E hoje a história está aí toda a mostrar Jesus histórico como comprovadíssimo. E a surpreender está bem os próprios cientistas. Portanto, é preciso que Jesus histórico, que é o primeiro e o último desta geração de terceiro milénio, estão a ver, estamos no terceiro milénio e ele já existe há tanto tempo, mas não sabíamos dele, e hoje começámos a saber, e o meu livro 50 lá vem ajudar a fazer isso. É por isso que o judeu-cristianismo e respectivas sinagogas e igrejas fizeram tudo para desaparecer Jesus histórico da nossa memória e transformar e inventaram um Cristo, ou Jesus Cristo, que é o poder por autonomásia. Estão a ver? O absurdo que o judeu-cristianismo cometeu. Quer dizer, ao perceberem que estava ali a luz, estava ali a solução, mas também isso exigia a morte do poder, e ficavam os seres humanos e os povos religados a cuidar de si uns dos outros e da terra, então matam-no e fazem desaparecer até o seu próprio nome, para que nunca ninguém se atreva de novo a regressar a ele. Mas temos que regressar em plena Covid-19 e com outras que virão a seguir, se não decapitarmos o poder, esta ideologia e esta teologia cristã, esta ideologia, teologia das religiões, dos livros sagrados, se não decapitarmos isso, nós nunca mais somos o que deveríamos ser. E, portanto, continuamos escravos do medo, súbditos do medo, apanhados pelo medo e completamente à mercê do poder que faz de nós gato-sapato. Não vamos querer isso. Geração terceiro milénio. Aceitemos ser e integrar esta geração terceiro milénio, fazermos nossa a mesma fé e até a mesma teologia de Jesus. Com o meu abraço, o meu beijo, presbítero e jornalista com as vítimas.